benefícios da corrida, e aí a gente vai falar, na verdade, não só da corrida, né? São os benefícios da atividade física, né? Como um todo, do exercício físico. No Brasil, 2% da população praticava corrida de rua pelo menos uma vez na semana. E aí, quando você faz os primeiros 5, você quer 10, e eu acabei tendo algumas lesões de fratura por estresse. Horas falando dos benefícios, né, da atividade física. Libera endorfina, né? Então ajuda no humor também. Muito. Olá, eu sou Andréa Mello e este é o VidaCast, o seu podcast com foco em qualidade de vida. É isso mesmo, o VidaCast nasceu para trazer conversas inspiradoras e até necessárias para a gente ter aí uma vida mais leve, mais equilibrada, mais feliz. E você, já está inscrito no canal? Se não, bora lá se inscrever. Ativa lá o sininho para não perder nada que acontece aqui no VidaCast. E olha que a gente já falou muita coisa, hein? Hoje a gente tá indo aqui pro último episódio desta primeira temporada, mas já passou por aqui endocrinologista, ginecologista, ou seja, falamos sobre menopausa, falamos sobre harmonização facial, falamos sobre nutrição e yoga, tudo, né, ligado à qualidade de vida. Hoje a gente vai falar de um assunto também bastante interessante, mas antes eu quero reforçar aqui com você que é importante a sua participação, tá? Além de ativar aí o sininho, você manda sugestão, fala o que você quer ver aqui no VidaCast pra gente estar conversando sobre assuntos que te interessam, ok? Então vamos juntos nessa. Agora, com tudo combinado, vamos para o episódio de hoje, que é um assunto também muito bacana, que acho que vai interessar muita gente, viu? Porque a prática é uma prática que tem ganhado cada vez mais adeptos. É a corrida. E para falar sobre corrida, eu tenho pessoas aqui que estão neste meio, né? Começando aqui por nossa médica cardiologista, Mariane Benavente, Benavente, né, Mariane? Benavente. Me desculpa. Benavente, que além de ser médica cardiologista, também corre, né, Mariane? Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada a você, Andréia. Agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui podendo falar sobre a corrida, né, que é esse esporte que eu vivo, que eu amo, que eu pratico. E estar ao lado dessas pessoas aí, o Gabriel, a Bruna, que são pessoas que eu admiro como pessoas e como atletas. Então é um prazer, agradeço muito o seu convite. A gente que fica feliz, viu? Então vamos lá agora apresentar então o Gabriel Dias, que é preparador físico, treinador, né, de corrida, e já vou apresentar todo mundo, e a Bruna Murari, que é assessora de investimentos, mas que também corre já há uns bons anos, né, Bruna? Prazer, gente, ter vocês aqui. Prazer é nosso, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Andréia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar e contar um pouquinho dessa nossa história, né, e desse nosso trajeto. Ótimo. Então vamos começar falando dos benefícios, né? Acho que pode ser com você mesmo, né, doutora? Pode. Os benefícios da corrida, quais seriam? Bom, os benefícios da corrida, e aí a gente vai falar, na verdade, não só da corrida, né? São os benefícios da atividade física, né? Como um todo, do exercício físico. Então, eles são inúmeros, né? A gente tem desde aumento da longevidade, né? Tem diversos trabalhos com atletas olímpicos, medalhistas, trabalhos clássicos muito antigos, mostrando que essas pessoas, né, que são pessoas muito bem condicionadas, vivem mais, vivem cerca aí de 6, trabalhos até mostrando 8 anos a mais do que as pessoas, né, da mesma população, da mesma idade, esses atletas, né, têm uma longevidade maior, mas além de longevidade, o esporte traz qualidade de vida, né? Sim. Então, além dos benefícios, né, e aí eu como cardiologista, né, falando da parte cardiovascular, então o exercício físico ajuda a reduzir colesterol, pressão, diabetes, né? Ajuda no controle do peso corporal. A gente vive uma epidemia de obesidade, né? E tem muitos benefícios também para a saúde mental. Então, a atividade física melhora a qualidade do sono, melhora o manejo, né, do estresse como um todo, de ansiedade. Então, os benefícios são inúmeros. Tem alguns ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer. Também tem estudos também mostrando redução de demência. Então, assim, a gente pode ficar aqui
horas falando dos benefícios, né, da atividade física. Libera endorfina, né? Sim, então ajuda no sim. humor também. Muito. Né? Bacana. Aliás, deixa eu, antes de dar prosseguimento aqui nessa questão dos benefícios e tudo mais, porque eu ainda quero falar mais sobre isso, essa percepção que eu tenho de que cada vez mais pessoas estão praticando a corrida, é fato isso, gente? Isso vocês percebem? Existem dados sobre? Sim. Até 2017, existia um artigo que 2% da população era considerado corredor em Araçatuba. Hoje, essa população mais do que dobrou já. Em Araçatuba não, no Brasil, né? No Brasil 2% da população praticava corrida de rua pelo menos uma vez na semana. E hoje já mais que dobrou essa porcentagem aí no Brasil. Depois da pandemia, né? Tem um dado também de 2024, né, que o número de inscritos em provas de corrida de rua aumentou 29% em 2024. Tem um dado também aí da Associação dos Organizadores de Corridas, né? Então realmente teve um aumento, sim. E a gente percebe, né, nos eventos que a gente vai, cada evento que a gente vai tem mais pessoas, Em Araçatuba mesmo tinha, antes da pandemia, em torno de 2, 3 assessorias de corrida. Hoje já tem umas 10. Pós-pandemia, assessorias de corrida. Olha que interessante. E tem quórum para todos, né? Com certeza. A demanda atende... Sim, e todo mundo todas as assessorias lotadas, sim, todo mundo, cada um em uma assessoria e bombando, cada uma. No consultório eu vejo também muitas pessoas, né, que me procuram porque querem fazer uma avaliação para começar a correr, porque acabaram de se matricular numa assessoria, então a gente sente isso sim também. E foi engraçado, sábado, né, a gente estava fazendo um treino e era para uma prova específica que vai ter no próximo domingo, e a gente encontrou várias assessorias no percurso, um indo, o outro vindo, então assim, tava super movimentado. Ô Bruna, você tá há quantos anos correndo? Uns 4 anos e meio. E o que te fez, assim, o que te chamou a atenção e você falou, não, agora eu vou começar a correr? Eu comecei na época da pandemia, eu sempre pratiquei atividade física, eu andava de bicicleta, e na época da pandemia eu treinava, fazia musculação, e eu sentia falta de um cardio. Eu tinha parado de andar com a bicicleta porque meu filho era pequeno, e eu passava muitas horas fora, porque para você ter um gasto um pouco mais, você precisa de um tempo maior. E aí eu comentei com o meu personal, falei assim, vamos começar a fazer um trotezinho na rua e tal. E a gente começou em 2 meses, eu fiz acho que meu primeiro 5 quilômetros e eu tive a minha primeira lesão. E aí eu falei pra ele, olha, agora eu gostei, porque assim, a sensação do bem-estar, pra mim, o hormônio lá da felicidade... Endorfina? Não, esse daí pra mim não tem o que paga. Então assim, quando eu termino, o bem-estar que me traz e que me deixa no restante do dia... Então acho que esse foi um dos motivos que falou, vai, continua... E aí é um caminho sem volta. Então, doutora, a gente tá falando dos benefícios e existe uma necessidade aí também, não é só chegar e sair correndo, né? Com uma certeza. necessidade de exames. Quais seriam esses exames e por que é tão importante? Mais importante até do que exames, Andréa, é uma avaliação médica, né, muito bem feita. Então, o paciente passar por um médico, né, preferencialmente, né, um cardiologista que tenha, né, na verdade qualquer cardiologista, né, está apto, né, a fazer essa avaliação, mas é primeiro de tudo conversar com o paciente, né, ver se essa pessoa tem alguma queixa, se ela tem algum sintoma, assim, sente uma batedeira, uma palpitação, uma dor no peito, um cansaço, uma falta de ar desproporcional para o esforço, né, então primeiro conversar. Depois um exame físico, né? Então auscultar, ver se não tem nenhum sopro, palpar pulsos, né? Fazer um exame físico bem feito e um eletrocardiograma, que é um exame assim fundamental para uma avaliação, a gente chama de avaliação pré-participação, tá? É uma avaliação, né, de uma pessoa atleta antes de começar um treinamento, de se preparar para uma prova. Então o eletrocardiograma é um exame essencial. E a partir daí, né, baseado no que você conversou, história familiar é muito importante, então se o paciente tem alguma história, principalmente de morte súbita na família, de doenças genéticas, então
A partir dessa avaliação de história, exame físico e o eletrocardiograma, aí o médico vai direcionar para quais exames devem ser solicitados, né? Então, eventualmente, o paciente vai fazer, se o atleta, né, quer fazer uma prova aí de alta performance, uma meia maratona, uma maratona, é muito válido, às vezes, complementar com um teste ergométrico, ou até, preferencialmente, um ergoespirométrico, que vai dar até informações para o treinador, né, em relação aí aos parâmetros, às zonas de treinamento que tem que ser trabalhadas. Então, mas tudo começa com uma consulta médica, né? O que impediria uma pessoa de correr, por exemplo, seria isso, né? Um problema cardíaco, basicamente. Isso, por aí, né? A gente tem diferentes tipos, né, de doenças que têm que ser muito bem avaliadas, né, do ponto de vista cardíaco, que podem, né, trazer risco, né, para um atleta aí, principalmente vai fazer atividades de alta performance, né, e depende muito da faixa etária, né. Quando a gente fala de indivíduos até 35 anos, a gente fala mais de doenças aí do músculo cardíaco, também de doenças genéticas, e a partir dos 35 anos a doença coronária, né, que é a formação de placa de gorduras no coração, né, e tudo isso precisa ser muito bem avaliado, mas tudo começa com uma consulta, né? História e exame físico. Pegando esse gancho, existe uma idade em que você fala, não dá mais para correr ou não? Se a pessoa estiver em boa forma física, ela pode correr em qualquer idade? Não tem um impedimento, né, pelo fato da idade, né? Mas a gente sabe que a partir dos 35 anos, né, já tem que ter uma atenção redobrada aí para a doença coronária, né? E isso, quanto maior a idade, né, mais é necessário ter atenção a isso, né? Mas com uma boa avaliação médica. Então, essa pessoa que faz exercícios, né, principalmente de endurance, de alta performance, por muitos anos, né, tem que ter muita atenção aí para arritmias, para placas de gordura nas artérias. Então, tendo uma boa avaliação, não tem um limite de idade, um impedimento para a pessoa continuar correndo, de maneira alguma. Gabriel, e qualquer pessoa, qualquer corpo pode correr, né? A gente já falou sobre a parte de saúde e tipo físico. Qualquer pessoa, qualquer tipo físico corre, sem problema. Sim, a corrida é o esporte mais democrático que existe, né? Para a pessoa começar a correr, basta um tênis, uma roupa leve, e ela pode começar com uma caminhada ali de 30 minutos ao dia, e nessa caminhada a pessoa começar a introduzir 1 minutinho de corrida, 2, né? E aí aos poucos ela vai se adaptando à atividade. Uhum. E Bruna, como foi esse processo? Você falou que foi gradativamente e tal, mas hoje, como é a sua rotina? Porque tem toda uma rotina, né? A gente começa com os exames, começa correndo um pouquinho, daqui a pouco... Um sonho. Um tênis e um sonho, e aí... E aí, assim, o ano passado que eu resolvi fazer a minha primeira maratona, que são os 42,195, e para isso você precisa, assim, já de uma rotina, de uma disciplina, o acompanhamento médico desde o começo, aí você precisa da nutrição, você precisa do fortalecimento, você precisa da fisioterapia, e aí tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, tem o filho. Uhum. Então, assim, a gente se organiza, a nossa rotina da Mari é um pouco parecida com os horários, então a gente treina às 5 horas da manhã. 4h40. Às vezes, 4h40, porque a Mari tem que estar no hospital às 7. Meu Deus. E aí tem que levar o filho na escola, meu filho entra às 7h20, então eu preciso estar em casa antes, então a gente se organiza para ir mais cedo. Aí depois a gente treina mais ou menos 4 vezes na semana, corrida. Eu faço 2 vezes de fortalecimento, de musculação. Sim. E eu tô fazendo 1 vez na semana de fisioterapia. Certo. E a alimentação também tem que ser uma alimentação mais adequada, né? Quem gostaria de falar sobre o tipo de alimentação? Porque tudo isso, quer dizer, toda essa atividade vai envolver, né? Uma alimentação ok e também hidratação, né? Sim, isso vai depender do objetivo da pessoa ali na corrida. Se ela for iniciante, vai ser uma alimentação com uma redução de carboidrato, ali só para, na maioria das vezes ela procura para emagrecimento, né, o iniciante. Grande maioria das pessoas. E aí quando ela já procura para uma maratona, tem que ver como está esse corpo dessa pessoa ali, se ela está acima do peso para praticar essa maratona, se ela está no peso ideal e ela vai precisar apenas fazer
Uma adequação. Uma adequação só no cardápio dela, algo do tipo. Não vai ser... Não vai precisar mexer muito. Geralmente mexe muito quando a pessoa procura para emagrecimento, né? E aí precisa de um nutricionista para montar esse cardápio aí para essa pessoa. Além disso, uma hidratação, né? Uma boa hidratação boa hidratação, né? Principalmente quem treina para maratona. Tem que ter uma boa hidratação, porque senão isso pesa, principalmente nos finais ali da maratona, que o volume já está bem alto. A pessoa vai estar fazendo ali em torno de 32, 34 quilômetros. É uma hidratação que ela tem que vir desde o início da semana, né? Boa. Suplementação. Suplementação. Desde o início da semana ela tem que estar fazendo certinha para não pesar no final de semana, que geralmente as pessoas fazem no final de semana esse treino longo aí. Gente, é coisa séria, não pensa que é só sair correndo não, né? O legal disso que o Gabriel comentou, que é o que a gente tá falando aqui sobre vida, sobre saúde, é que o esporte em si, ele faz a gente ter uma disciplina no dia a dia. Então, assim, às vezes... Lógico, tudo é com equilíbrio, né? Então, você sair, tomar um vinho, tomar um chopp. Mas se tem um treino longo no sábado, na sexta não vai ter o vinho e o chopp. Certo. Porque a gente tá se preparando. Sim. No sábado à noite pode ter, mas... Então, assim, é legal porque você cria hábitos saudáveis, rotina e disciplina que você leva com certeza, né? O sono, né? Que é tão importante, né? E que às vezes a gente... Falo por mim, até antes de eu começar a treinar para maratona, eu negligenciava um pouco, dormia tarde, acordava cedo. Deixa sem querer te cortar, mas só passando pro pessoal aqui que tá assistindo a gente, a doutora também corre, né, doutora? Sim. Então vai lá, pode contar a sua experiência. Não, eu pratico corrida de rua, eu tive uma outra fase da minha vida que eu corri desde 2012. Em 2012 eu corri minha primeira prova de 5 quilômetros, nossa, acabei quase morrendo, minha primeira prova de 5 quilômetros. Nessa fase também, cheguei a fazer uma meia maratona, cheguei a correr uma São Silvestre, mas depois acabei mudando de esporte, fui fazer spinning, fui fazer outras coisas, e aí também, depois da pandemia, me deu vontade de retomar, até que em 2023 eu falei, quero correr uma maratona. As meninas até dão risada de mim, porque brinco com ela, ela teve um surto, se inscreveu para uma maratona e entrou para assessoria, né? Foi mais ou menos isso, né? Eu tava correndo 5, 6 quilômetros e aí decidi que eu queria correr uma maratona, e aí foi quando eu, me matriculei na assessoria e que comecei realmente a ter essa disciplina de correr as 4 vezes na semana, de intercalar os treinos longos com treinos, né, de tiro, com os treinos com intervalos, enfim. E aí foi isso, eu corri também o ano passado, assim como a Bruna, minha primeira maratona, né? A gente correu com uma semana de diferença, né? Ela correu uma semana, eu corri no domingo seguinte, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Eu acho que além dessa questão da disciplina, do estilo de vida que já era saudável, né? Fica mais saudável ainda, assim, eu fiz amizades, né? Conheci pessoas. Bom, né? E, assim, foi maravilhoso. Assim, eu recomendo fortemente. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, né? Porque realmente é uma coisa que... Pode falar. E essa questão, né? Você falou assim, da qualidade de vida, né? Que eu acho que é o nosso foco aqui principal. O esporte, principalmente porque a corrida é um esporte individual, mas que não deixa de ser um esporte coletivo, né? A gente treina em grupo, o Gabriel pode falar isso melhor do que eu. E tem muitos estudos, inclusive tem uma diretriz recente da Sociedade Europeia de Cardiologia falando sobre doença cardiovascular e saúde mental, e fala que, assim, atividades em grupo, né, tem um benefício adicional aí, naquela questão de senso de comunidade, de pertencimento, de propósito, né? Então isso é muito bacana também. São muitos benefícios. Às vezes eu falo para elas assim, para de ficar inventando maratona, porque aí sai de um ciclo, entra no outro, aí você fica naquela assim, não, mas eu não vou me inscrever, mas se eu não me inscrever, elas vão, vai estar todo mundo treinando e eu não vou, então eu tenho que ir também. Vai com a turma, né? Então eu tenho que ir também. Aliás, falando em provas, gente, quais são as provas? Gabriel, explica certinho pra gente quais são as provas que existem, explica um pouquinho mais sobre a maratona, porque a maratona, até onde eu sei, são 42 quilômetros. Explica certinho pra gente. A maratona, ela é uma prova de 42 quilômetros, 195 metros. Como a gente até conversou um pouquinho antes, era uma prova só de 42 quilômetros, né?
E aí teve a maratona lá na Inglaterra, e para passar na frente do Castelo da Rainha, ela pediu para aumentar 195 metros. E aí, até hoje, a maratona é 42, 195 metros, desde 1908. E a maratona já é, assim, praticamente o ápice ali de um corredor, geralmente, né? Geralmente o corredor começa com 5 quilômetros, né, que é o iniciante. Todo iniciante tem um sonho, geralmente, de correr seus primeiros 5 quilômetros sem andar. É o sonho dele. E quando ele atinge esses 5 quilômetros sem andar, ele começa a buscar objetivos maiores. Aí ele começa a correr 10 quilômetros, aí ele vai para uma meia maratona depois, que aí já é 21 quilômetros, até atingir, que nós chamamos que é o ápice ali da corrida, uma maratona, 42 quilômetros. Mas não quer dizer que todos devem correr uma maratona, né? Isso vai depender do objetivo de cada um. Algumas pessoas que procuram só para emagrecimento, qualidade de vida ali, e quiser ficar nos seus 5 quilômetros, tá ok. A saúde dela vai estar em dia, a melhora do VO2 dela vai ter, então tá ok. E aí, se a pessoa quiser progredir isso daí, aí ela tem que conversar com o seu treinador para adequar tudo a isso. Você falou a melhora do VO2, explica pro pessoal. O que é o VO2? O VO2 é a capacidade que o meu corpo tem de eu captar o oxigênio e transformar esse oxigênio em energia ali através do oxigênio na corrente sanguínea. Então, geralmente, cada um tem o seu nível de VO2 ali por milímetros quilos, por minutos. E quanto maior é esse VO2, melhor vai ser o seu rendimento na corrida. Então, geralmente, os homens têm um VO2 um pouquinho melhor do que as mulheres, né? E conforme você ir treinando, esse VO2 vai aumentando, né? E aí tem as tabelas que mostram se você é saudável ou não pelo seu VO2 máximo. Então, a corrida é um dos esportes que mais melhora o VO2. A Mariana é cardiologista, também pode estar explicando um pouquinho até melhor, porque os cardiologistas fazem até exames, né, para saber a capacidade do VO2 junto com o treinador. O treinador faz para ver a capacidade do VO2 para montar o treinamento. Hoje em dia, todo treinamento de corrida é feito através do VO2 máximo, e o cardiologista ele faz ali para ver como que está a saúde do indivíduo, como que está através do VO2 máximo. O VO2 máximo, ele é tão importante que nos últimos anos teve a Associação Americana de Cardiologia publicou, né, um artigo querendo tornar o VO2 máximo como um sinal vital, tá? Tanto quanto a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura. Por quê? Porque ele é um preditor de longevidade. Pra você ter uma ideia, um aumento de um MET, que é de 3,5 ml por quilo por minuto no VO2, está associado a uma redução de 13% de mortalidade por todas as causas, tá? Não estou falando só de doença cardiovascular, de todas as causas. Então, tamanha importância de ter um bom VO2, de ter um bom condicionamento físico, que nada mais é do que uma medida, né, da nossa capacidade cardiorrespiratória, né? Isso. Então, é muito importante. Legal saber disso, e né? E existem os testes diretos e indiretos. Geralmente, os treinadores utilizam mais os indiretos ali para estar avaliando os alunos. O teste direto seria aquele da esteira, que utiliza máscara de oxigênio e tal. E os indiretos, os treinadores aplicam nos alunos ali na rua mesmo, ou numa pista de atletismo, para montar toda a sua planilha de treinamento. Bruna, e qual foi sua prova mais importante, assim, que você falou? Porque a gente falou dessa coisa, né? Começa no 5, fica feliz, aí quer mais. Qual foi a que até hoje, te deixou mais feliz, e onde você pretende chegar? Assim, a minha primeira maratona, a minha primeira meia maratona foi um marco muito importante, porque, como o Gabriel disse, eu comecei correndo, eu queria fazer 5 quilômetros, era só um cardio, eu queria correr 30 minutos, porque eu queria pouco tempo e resolver minha vida em pouco tempo. E aí, quando você faz os primeiros 5, você quer 10, e eu acabei tendo algumas lesões de fratura por estresse e tal, e eu fortaleci, recuperei, melhorei. Então, quando eu passei por esse processo de lesão, e eu já estava correndo 10 quilômetros, aí eu cheguei pro meu treinador e falei, olha, eu gostaria de fazer 21, que era uma superação e tal. Então, esse primeiro 21, ele foi assim, extremamente importante pelo fato de vencer as 3 lesões, os médicos estavam meio, os ortopedistas, né, olha, fizemos vários exames, tipo, Bruna, para de correr, mas aí a gente foi ajustando, foi fortalecendo, então assim, foi um marco muito importante, mas a sensação da maratona não tem, é surreal, todo mundo deveria viver isso uma vez na vida. É uma sensação assim de
é surreal. Eu vou ser, assim... De vitória, né? É um encontro, a gente brinca aqui no quilômetro 35, não existe ateu, né? Porque quando eu cheguei, que eu terminei, eu ainda fiz um post, eu escrevi assim, olha, eu acho que Deus nunca me ouviu chamar tanto ele de, assim, me ajuda, porque eu preciso terminar, eu preciso chegar. Então, assim, a sensação de realização, de superação, é incrível. E você sente que você é capaz de tudo na vida pós-maratona. É isso. Quando você faz uma maratona. Preciso construir um foguete, me dá 5 minutos, né? Eu resolvo, olha o que eu acabei de passar. É isso. Gente, que legal. Gabriel, e para ir melhorando o treino, como que é esse trabalho que é feito? Como que você trabalha isso? Então, de acordo com o VO2 máximo, né? Aplica o teste de VO2 máximo no indivíduo ali iniciante, e aí nós vamos ver se esse indivíduo está com VO2 dentro do ideal para ele ali para a qualidade de vida. Se ele tiver com o VO2 baixo, ele vai ter que fazer bastante caminhada e menos corrida no início, né? Se ele também estiver acima do peso, ele também vai mais andar no início ali, que vai fazer caminhadas e intercalar com poucos minutos de corrida. E de acordo com essa pessoa aí emagrecendo e ganhando condicionamento físico, nós vamos invertendo isso. Ele vai começar a correr mais e caminhar menos. Até ele, num certo momento, conseguir correr 5 quilômetros, que é o principal ali para um iniciante. Conseguir correr seus primeiros 5 quilômetros sem caminhar. E aí depois vai aplicando outros testes de VO2, né? Nunca fica em um teste só, porque esse VO2 ele vai aumentando. E conforme o VO2 vai aumentando, você vai aumentando a intensidade de treinamento também da pessoa. Então, na verdade, quando a pessoa já tá ok, que ela já corre há muito tempo, tipo uma Bruna, assim, uma Mariane, então você só vai aumentando o treino, aí já não tem tanto segredo mais. Isso, mas mesmo assim, pelo menos uma vez por ano, é ideal fazer o teste ainda, porque às vezes o VO2 não mudou, mas também muda a capacidade da pessoa suportar a intensidade do treinamento. Porque tem uma força ali, né, que vai sendo colocada. Isso, às vezes ela tem um VO2 ali de que ela consiga correr nenhuma velocidade aeróbica máxima dela é 15 km por hora, supondo. E ela completa uma maratona a 13 por hora. E no outro ano, ela fez o teste de novo, ela está com os mesmos 15 km por hora, mas nesse ano ela consegue fazer a 14 por hora. Então o VO2 dela permaneceu o mesmo, só que ela conseguiu suportar mais treinamento, conseguiu correr um pouco mais próximo do seu máximo. Acontece muito disso. Isso vem com o tempo também, né? Isso vem com o tempo, com o treinamento, né? Certo. E com esse abdicar de muita coisa, né? Como a Bruna falou, sexta-feira, cervejinha, churrasquinho, a maioria das vezes começa a cortar muito. Imagina. E o treino nunca fica fácil, né? Não. Porque, na verdade, quando você ganha condicionamento, eles vão lá, o treinador vai lá e piora. Deixa mais difícil, né, Gabriel? Vocês nunca dão sossego. É isso mesmo. Nunca fica fácil. A pessoa vai chegando mais próximo ali do 100% dela, nós vamos colocando mais um pouquinho de intensidade. Vai pondo. E aí vai avaliando para ver se vai dar certo, né? Se não der, aí regride. Não, os benefícios devem ser, assim, a sensação de estar conquistando isso deve ser maravilhosa mesmo, porque para você, né, se submeter não seria a palavra, porque você não está se submetendo, você está fazendo porque você quer fazer. Sim. Mas, assim, de você estar entrando nessa, de, né, se forçar, melhorar e tudo, é porque vem coisa muito boa, né? Sim. Uma das principais é a endorfina pós-corrida, né? Que é o que as pessoas mais fazem ficar viciadas na corrida, né? E também a cabeça. A maioria das pessoas hoje que corre, a corrida ela tem mudado a cabeça das pessoas até no dia a dia. Tem tornado as pessoas mais fortes para resolver as coisas do dia a dia, né? É uma coisa que eu queria conversar com a Bruna, porque um dia a gente conversando lá, eu faço assessoria de comunicação na Sete Capital e a Bruna é uma das assessoras de investimentos lá da Sete Capital. E a gente conversando lá um dia, né, Bruna, você comentou que te ajuda até no trabalho, né? Como é que é isso, Bruna? É exatamente o que o Gabriel comentou, assim, você passa a se superar, você passa a criar uma rotina, uma disciplina, e os treinos são difíceis, porque você busca fazer um tempo melhor, então, querendo ou não, você passa, você quer fazer uns 10 quilômetros forte, vai doer. Ele não vai ser gostoso. E aí, naquela intensidade, você tá suportando. E quando você chega, você termina, você fala, caramba, olha o que eu acabei de fazer. E aí, quando você vai pro trabalho, você vai pra casa, é o que a Mari brincou, me dá um foguete aqui que eu resolvo rapidinho. Então, você fala, poxa, olha o que eu acabei de fazer. Eu consigo resolver, me dá que eu resolvo.
Então você cria uma casca um pouco mais forte, sabe? Entendi. Pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu vou atrás. Não é qualquer coisa que te derruba, não é qualquer coisa que te abala. Então você fica mais forte. Você vai se superando, né? Sim. Muito legal. Sem falar ainda da questão da disciplina também, né? Sim. Que a gente já colocou aqui e que faz toda a diferença em todos os setores da vida, né? Sim. Mariane, agora eu queria saber de você o seguinte, e os radicais livres, hein? Porque tem gente que fala que, mas correr, não sei o que, o radical livre, não quer ficar mais velha. Como é que é isso? Bom, vou falar da parte aí realmente cardiovascular, que acho que é onde eu tenho aí maior experiência. E realmente, o esporte de endurance, tá? Os praticantes de esporte de endurance, então aí a gente fala de corrida de longa distância, para praticante de triatlon, né? Existe, né, aí um aumento do estresse oxidativo, né, então dos radicais livres, e existem estudos mostrando, inclusive, aumento de aterosclerose, tá, que são placas, né, de gorduras nas artérias, né, relacionados aí a esse, principalmente há muitos anos de prática de esporte de endurance, tá? Mas isso não quer dizer que eles tenham mais eventos, mais infartos, mas existe sim um aumento de aterosclerose e que parece, né, a principal hipótese é que esteja relacionado aí ao aumento do estresse oxidativo, dos radicais livres, tá? Então, é mais, né, uma informação importante para esses praticantes de atividade física de longa duração, de endurance por muitos anos, passarem por uma boa avaliação médica, né? Porque não é porque a pessoa é atleta, é ativa, que ela está imune, né? Às doenças cardiovasculares, né? Então, mais nesse sentido, tá? No sentido de envelhecimento, besteira pensar. De envelhecimento em relação... Porque tem gente que se preocupa com isso, em relação à pele, né? Eu não sou dermatologista, não sou especialista, mas... O que muita gente fala, né, que o rosto cai, né? Isso, exatamente. Mas tem o outro lado, né? O que na verdade muitas vezes acontece, né, é que a pessoa começa a praticar atividade física, né, e emagrece, né? Muita gente, como o Gabriel falou, procura para emagrecer. Sim. E quando emagrece, ela perde, né, os coxins adiposos, né, o rosto, né, murcha, né? Entendi. E aí fica com esse aspecto, às vezes, de envelhecido, né, de enrugado, mas aí tem as nossas amigas dermatologistas, né, para dar um jeito. Os benefícios são bem maiores, com né? Com certeza. A dermatologia tem que estar aí a nosso favor, né? Com certeza. Bruna, que dica você dá, assim, para quem quer começar a correr, assim? Tem um segredinho, algo é só começar? Como é que é? Olha, foi até uma pergunta legal, porque eu pratico esporte há muito tempo e eu consegui convencer a minha irmã e a minha sobrinha a praticar agora e a participar dessa corrida que vai ter no próximo final de semana. E assim, justamente pela questão da saúde, né? Então, poxa, a gente precisa, às vezes, né, eu falei pro meu filho esses dias, ele falou assim, mas eu não quero ir pra escola, não quero voltar pra escola à tarde. Eu falei, olha, filho, nem tudo que a gente faz é aquilo que a gente gosta. A gente precisa ter uma disciplina e a gente precisa ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho de esforço, sim. As pessoas precisam sair da zona de conforto. Vencer não é confortável. Sim. Então, a gente precisa se dedicar um pouquinho pra... E foi legal, porque eu conversei com elas, eu falei, olha, eu acho que é muito importante, vocês precisam, né? E as duas se inscreveram. E vamos ver, acho que vai ser legal. Mas, assim, é sair da zona de conforto mesmo e se movimentar. O corpo precisa estar em movimento. Legal. A gente falou dos inúmeros benefícios, mas existem alguns riscos também, né? Se não tiver uma preparação adequada e tudo mais. Gabriel, o que você vê assim mais ocorrer e por conta de quê? Geralmente ocorre muito a famosa canelite, né, nos corredores. Por que ocorre a canelite? Muitos corredores, no início, já querem começar correndo 5 km. E, na verdade, não é assim que se inicia nenhuma corrida, né? Porque, geralmente, a gente tem pessoas que já vêm de outros esportes e já tem uma parte cardiovascular e pulmonar bem adaptada
para se iniciar ali na corrida. Só que a parte muscular não está adaptada ainda, né? A canelite é uma inflamação na canela? Isso, é uma inflamação que acontece bem na região da canela. E aí o ideal é que a pessoa comece a adaptar a musculatura para isso. Então, o ideal é que ela comece com caminhadas, intercalando com corridas, né? Não já tentar correr 5 quilômetros, que é o que a maioria geralmente faz, né? Já, vou começar a correr, a pessoa já sai correndo, e aí ela aguenta ali, porque o cardio e o pulmonar tá adaptado por causa de outras atividades. Só que, geralmente, a musculatura não tá adaptada àquele impacto, né? Por muito tempo. E aí começa a ter inflamações na canela, às vezes inflama menisco, né? Então o ideal é adaptar a musculatura, as articulações ao impacto. Então intercalar sempre corrida com caminhada no início. Certo, e musculação junto, né? E musculação junto. Musculação para todos os esportes, assim, a musculação vai ser essencial. A grande maioria procura corrida para fugir da musculação. E aí, quando chega ali, recebe a notícia que, você tem que voltar lá. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Porque a corrida, ela é aeróbica, né? Isso. E a musculação... É anaeróbico. É que tem algumas pessoas que acham que correr vai fortalecer as pernas. E não é bem assim, né? Você ganha um pouco de massa óssea, né? Por conta do impacto ali. Você ganha um pouco de massa muscular, porque você tá saindo do zero, né? Então, depois, você não vai conseguir mais ganhar essa massa muscular. Então, você vai ter que procurar musculação para não se lesionar na corrida. E aí o processo também implica no momento que vai correr, tem um alongamento, tem alguma coisa? Isso, o ideal é sempre iniciar com um alongamento, né? A gente chama de alongamento ativo ali, que é um alongamento onde a pessoa coloca movimentos no alongamento, né? Antigamente se fazia muito alongamento passivo, que a pessoa segurava a perna e tal. Hoje a gente já mudou um pouco, já faz um alongamento ativo, faz alguns exercícios de coordenação de corrida durante, né? E depois solta ali. Agora, se a pessoa for começar sozinha, porque como a gente disse, a corrida é o esporte mais democrático que existe. Então, você pode no início começar sozinho, né? Você fazer um alongamento, colocou um tênis básico, uma roupa leve e começar a caminhar ali os primeiros 10, 15 minutos e intercalar isso aí com um pouquinho de corrida. Bruna, o que mais você contaria pra gente? Assim, eu queria saber de vocês histórias, assim, agora como corredores, você como treinador, né? Histórias legais, assim, que aconteceram? A gente tem uma história recente, inclusive eu e a Mari. Quando eu entrei na corrida, com esse negócio de superação, de melhorar tempo e tal, eu acho que eu foquei demais nisso daí, assim. Eu queria sempre melhorar. E eu me cobrava muito. E isso chegou um tempo que a cobrança ficou excessiva demais em todos os sentidos. E nessa última prova, elas iam para São Paulo fazer a prova da Rock e era 30 quilômetros. E eu falei, não vou, não quero, não sei o que, e as 3 iam e eu só do grupo que não ia. Eu sei que no fim me arrumaram uma inscrição lá de última hora, na semana, eu tava gripada, com uma sinusite assim, a Mari também, gripada. Eu não tinha treinado para os 30 quilômetros, mas eu já tinha um condicionamento físico, porque a gente treina toda hora, mas eu não tava tanto no volume. E quando chegou lá na prova, eu falei assim, Mari, vamos só fazer a prova, seja o que tiver que ser, sem preocupação com o tempo, com nada. Foi uma das provas Foi muito legal. Mais legais. A gente se divertiu, né? A gente se divertiu a prova inteira. A gente levou o celular, a gente filmou, a gente deu risada, a gente fez amigo no meio da prova. A gente chegou bem, apesar das nossas condições de as duas estarem debilitadas. Ainda teve um pessoal que brincou e falou assim, mas como você... Eu falei, gente, dá licença, eu tô indo com uma cardiologista do meu lado. ela também tá gripada, mas a cardiologista tá junto. Na verdade, até, né... Um disclaimer aqui, não façam, né? Isso a gente recomenda, tá gripado, não sai para correr, descansa, né? Não é recomendado. A gente estava recuperando, né? E aí tinha uma prova que a gente estava inscrita desde o começo do ano, né? Mas a gente, como médico, não recomenda, né? Que a pessoa, quando estiver gripado, com alguma virose, descansa. O seu corpo precisa descansar nessa hora, né? Pois só esse ponto... disclaimer aqui, porque não faço o que a gente fez. E é um ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês também, a necessidade do descanso, porque a gente está falando, foi bom você ter puxado esse gancho mesmo, porque a gente tem o treino, tem as horas, tem a dedicação, mas o descanso é necessário e importante, né?
Sim, o descanso é o ideal para isso, né? A pessoa precisa dormir ali, que é difícil para um corredor, porque em Araçatuba mesmo, que é uma cidade muito quente, as pessoas, a maioria, corre por volta de 5, 6 da manhã, porque às 7 já tá quase impossível correr em Araçatuba. E aí, o ideal é ter uma boa noite de sono ali, que é 7, 8 horas de sono. E que também não é fácil, ainda mais para elas que são mães, é mais difícil ainda, né? Certo. Mas o ideal é que consiga ter pelo menos umas 6, 7 horas de sono aí para conseguir se dar bem nos treinamentos, né? E na qualidade de vida. E os treinos também, né, Bruna? Vocês treinam, tem que dar um descanso de um treino para outro, de uma corrida para outra, como é que é? Assim, a gente já tem a programação, né, da planilha, mas é justamente isso que você disse. Precisa ter um descanso, então quando tem um treino que é mais intenso, que geralmente é na terça que a gente faz, na quarta a gente não treina, não treina corrida, não treina corrida. Aí na quinta é um treino mais leve. Aí no sábado é um treino um pouco mais longo, mas para justamente ter esses... O descanso faz parte do treino também, né, Gabriel? Acho que isso. Gabriel, o descanso faz parte do treino, né? Porque durante o treino você tem bastante degradação muscular, né? E para que você tenha uma boa recuperação muscular para realizar o treino de novo, você precisa do descanso. Até na musculação, né, tem isso, a gente faz uma série, tem que dar um tempinho para fazer de novo, não é? Na musculação o descanso é maior ainda, né? Tanto que geralmente você intercala o grupo muscular, né? Porque a degradação muscular é maior ainda do que na corrida. Aí na hora que vai correr, lesiona, né? Se não tiver o descanso adequado. Isso, que a gente chama de lesão por estresse, né? Ou fratura por estresse, às vezes é porque passou um pouquinho do limite ali de volume de treinamento, né, de recuperar, ou não deu tempo de se recuperar, às vezes por falta de sono, né? Não conseguir dormir bem. Estresse também, estresse faz com que a pessoa se lesione, né? Também, às vezes estresse do trabalho, dia a dia. Certo, entendi. E falando ainda sobre os horários, você citou aí que aqui em Araçatuba, por ser muito quente, né, geralmente no comecinho da manhã ali que se treina, né? E a pessoa que só consegue o horário noturno, ela consegue, por exemplo, a pessoa que treina, né, no horário noturno, consegue descansar bem? Porque a gente tem essa ideia de que exercício à noite... Isso é muito individual, né? Vai depender, porque tem pessoas que correm e quando chegam à noite, né, e chegam em casa para desligar, demora horas, né? E tem pessoas que quando acaba de correr, libera tanta endorfina que dá aquela moleza, né? Entendi. E daí para dormir, deitou, dorme, né? Tem muito pessoal isso. Vai muito de cada um. Cada um responde de um jeito, né? Certo. Bom, a Bruna contou uma história legal aqui. E você, hein, Gabriel? Tem alguma história bacana para contar? Corrida? Eu tenho da maratona também, né? Que, como a Bruna disse, quando chega ali no quilômetro 35 também, o que eu mais pedi foi para Deus para chegar. Porque eu senti cãibra nas duas panturrilhas e do 35 ao 35, 36 ao 42 eu corri com as panturrilhas repuxando. Não chegou a ser aquela cãibra que trava a panturrilha, né? Ela repuxava, né? E eu tava na Maratona do Rio, e aí foi dos 35, ali de Copacabana até o Flamengo, pedindo pra Deus. Deus, só quero chegar. E você vê as pessoas travando, né? E aí você se assusta, mas graças a Deus deu tudo certo, cheguei. E Bruna? A Bruna já eu sei, porque eu já vi ela... primeira ali do pódio. Bruna, fala isso, conta isso pra gente. Falei que eu vivi um tempo... Se eu falar assim, eu só vou correr leve... Não, eu gosto desse treino um pouco mais forte. A gente acaba uma puxando a outra ali nos treinos, mas hoje eu treino muito mais consciente. Né? Assim, se eu sinto uma dor, se eu sinto que tem algum lugar que tá pegando, eu já... dou uma desacelerada, mas é gostoso essa sensação de você chegar em primeiro, de você... Só chegar já é legal, né? Imagina em primeiro. É muito legal, muito legal. Foi uma das coisas que aumentou muito o público da corrida também, porque hoje em dia nas corridas tem o pódio por categoria. Isso legal. Não faz muito tempo, faz aí em torno de 6, 7 anos que começou a ter isso. E aí a cada 5 anos é uma categoria por idade. E começou a premiar bastante pessoas, e isso fez com que as corridas de rua aumentassem bastante também. E nessas provas, as idades, elas têm um limite, assim? Como é que é isso? Não tem limite não, tem categoria de todas as idades. Ela dá uma separada legal ali a partir dos 60 anos, né? De 60 anos ou mais, mas as outras idades é de 5 anos. Começa aos 18 e vai indo de 5 anos categorias. E premia bastante, né? E
principalmente o iniciante, quando ele pega o primeiro troféuzinho dele ali, ele já fica muito feliz. Aí legal, porque incentiva, né? Muito, né? Ele já quer, aí que ele quer treinar, começa a pesquisar qual corrida vai ser melhor para pegar um troféu e vai indo. Qual percurso vai ser melhor. Melhor, para conseguir o famoso RP, né? Que é o recorde de prova, que a gente chama dentro da bolha da corrida. E a gente vê nessas corridas de rua, assim, muita gente levando os filhos, né? Então já começa a estimular isso, né? Já tem o Kids legal. Também, nas corridas de tem rua. Tem os Kids também. Tem os Kids, né? Tem, E os pais têm incentivado muito, né? Isso é legal, a praticar, né? Os pais têm visto o benefício na corrida, né? E aí tem incentivado bastante os adolescentes, as crianças já a começar a correr, né? E eu tenho amigos, gente, que viajam, cada hora tá num lugar do mundo para poder correr. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sei se... Tá parecendo um povo que eu conheço. Não, por isso que eu quis fazer esse programa aqui, porque deve ser, além dos benefícios, né, que a gente já sabe e tudo mais, eu queria aprofundar um pouco mais, eu queria descobrir o que faz essa paixão se tornar tão forte, porque... pessoas que não medem esforços para estar nas provas, né? E aí eu precisava entender melhor isso, né? Faltou a gente falar alguma coisa, doutora? Acho que não, né? Assim, em termos de saúde, acho que a gente falou, né? Os principais pontos aí, né? Para a pessoa buscar na corrida saúde e não risco, né? Sim, acho que isso a gente falou, né? Outra coisa, né? Não sei, talvez... para a gente falar também em relação a esses eventos, né, Gabriel, Bruna, que a gente vê às vezes que saem, né, em todos os jornais quando tem uma morte, né, uma morte súbita numa corrida, né, e aí as pessoas ficam com medo, né, de praticar esporte. E acho que a gente tem que ter em mente que o sedentarismo mata muito mais do que qualquer esporte. Interessante. Né? Então, que as pessoas não têm que ter medo de praticar esporte, né? A incidência de morte súbita, né, relacionada aí juntando maratonas e meio maratonas, é para cada 0,54, mais precisamente, para cada 100 mil praticantes, né? Então, realmente é um evento extremamente raro, né? Mas que quando acontece é catastrófico, né? Porque normalmente é uma pessoa jovem, saudável, né? E isso tem uma repercussão muito grande. O que a gente tem que ter em mente é que fazer uma boa avaliação antes de praticar o esporte vai prevenir aí 90% desses eventos, tá? A gente nunca vai conseguir prevenir 100%, né? Mas... assim, a avaliação pré-participação previne 90% desses eventos. E é muito importante que as provas de rua, né, tenham estrutura, né, de ambulâncias, de desfibrilador, para, num evento desses, prestar assistência adequada, né, ao corredor. Então, as pessoas não podem ter medo, né, mas tem que fazer isso com cautela, com cuidado, passar por uma avaliação médica, né, e lembrar que o sedentarismo mata muito mais do que qualquer esporte. Né? Interessante isso. Então, você falou sobre também a equipe, né, que está promovendo a prova, está equipada e tudo mais. É possível a gente saber, a pessoa que quer entrar para uma competição dessa, avaliar sobre quem está organizando? A gente, teoricamente, né, as grandes corridas, né, a gente espera que tenham, né, uma estrutura adequada. Então, quando a gente vê nas maratonas, falando das principais, as majors, todas elas são planejadas para ter uma equipe de atendimento médico, um desfibrilador. Geralmente eles colocam a cada 2 a 5 quilômetros, né, mas essas são as provas mais tops, né? Assim, as provas mais famosas aí, mais procuradas no mundo, né? Mas a gente tem que ter atenção, vai fazer uma corrida, tem que estar de olho se tem ambulância, né? Se tem estrutura de atendimento médico, porque isso realmente faz a diferença. É fundamental, né? E ainda falando sobre equipamentos, Gabriel, claro que a gente falou sobre aquecimento, alongamento e tudo mais, mas e tem também aquela pessoa que correu sem nada, né? Descalço, com os pés descalços, né? E chegou lá, tudo bem. Mas é claro que a gente tendo um bom tênis e tal, o equipamento, assim, básico para quem vai correr. O equipamento básico hoje, assim, é um tênis mesmo, né? Geralmente a galera, assim, tem comprado muito no início, é o famoso Corre 4 ali, que é um tênis da Olímpicos, que é um tênis
leve, confortável, né? E custo-benefício muito bom. Uma roupa leve e só vai, não tem muita coisa para água. E uma garrafinha de água. Uma garrafinha de água, um celular, né? Geralmente o pessoal não tem um relógio ali para marcar o treinamento no início. Um celular com um aplicativo gratuito já marca tudo isso. Hoje em dia tem vários, tem o Strava, o Runkeeper, muitos aplicativos para estar gravando, né? A corrida. E geralmente depois, quando a pessoa vai pegando o famoso vício da corrida, ela já vai procurar um relógio, um famoso Garmin. Ah, legal. Então, eu uso Strava também, mas é no pedal, né? Sou uma ciclista amadora também, mas uma hora eu quero tentar ir na corrida, hein? Quem sabe? Porque... André, acho que você podia fazer um teste lá com a gente. Acho que eu vou, hein? Ó, eu vou, quem sabe? Queridos, olha, Bruna, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque assim, eu queria agradecer vocês de estarem aqui falando sobre esse assunto tão importante que dá tanto prazer, né, para vocês, inclusive. E antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem uma frase, uma dica, algo sobre vocês ou sobre o assunto que a gente está falando, né? Se é que não falta mais nada para falar, né, Bruna? Tem mais alguma coisa referente à sua prática? Eu acho que a gente já falou de bastante coisa, né? Eu acho que para quem quer conhecer já deu, né? Já. Então deixa uma frase, uma dica. Eu tenho uma frase que eu usei no meu treinador no meu ciclo da maratona, por conta de dores. Eu tenho um processo um pouco chatinho, inflamatório, e aí eu já preocupada assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E ele virou pra mim e falou assim, Bruna, viva um dia de cada vez. Que você conseguir construir esse processo vivendo um dia de cada vez vai ser possível. E quando eu cheguei da maratona, eu tatuei essa frase. Então eu acho, assim, é uma frase que me marcou e eu passei, lógico que dias ou outros a gente tem uma certa ansiedade, mas eu tento, aí eu paro, dou uma respirada e falo, tá bom, Bruna, vamos viver o hoje, né? Então eu achei assim, é uma frase que me marcou e eu... perfeito, maravilhoso. E, inclusive você me fez lembrar, eu entrevistei o Dr. Márcio Ferro, né, aqui também, e eu chamei a atenção na nossa conversa que ele é uma pessoa muito disciplinada também, porque embora ele seja uma pessoa da saúde ali e tal, ele muito ocupado, porque está sempre atendendo em outras cidades e tudo mais, mas ele sempre dá o tempo dele da corrida, né, ele vai lá aprender o piano que ele gosta, e assim, e ele me falou exatamente isso, sobre não desanimar, né, se hoje não deu para fazer aquele tanto que você queria, faz um pouquinho que deu para fazer, né? Tudo bem, amanhã você vai e faz o outro, né, então é assim, um dia de cada vez, exatamente isso. Obrigada, Bruna. Imagina. Gabriel, você? Eu gostaria de deixar um recado sobre a corrida mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas acham que para começar a correr ela já tem que ter o corpo físico ideal, ela já tem que ter o relógio ideal, mas que a corrida, como eu sempre falo, é um esporte democrático, né? A pessoa não precisa ter o corpo físico ideal, ela precisa começar com uma caminhada ali, com um pouquinho de corrida, procurar um cardiologista, né? Para ver se está tudo ok, tudo certo, e só vai, que a corrida assim vai mudar muito a vida dessa pessoa, tanto na qualidade de vida, cabeça, e como nós dissemos aqui no meio, até na vida profissional, na vida ali com os amigos, fazer amizades. A corrida é um esporte especial. Legal. Você, doutora? Eu, assim, puxando também um pouco o gancho aí do que a Bruna falou quando ela contou a história, né, da gente lá na prova da Roca, né, eu acho que a gente não pode esquecer de se divertir, né, porque a gente começa, né, a entrar nessa também superação né? E querer fazer tempo, e querer bater RP, mas não pode deixar de ser divertido, né, eu sei, a gente sempre fala isso, né, quando não tá... Tem que ser legal, né? Tem que ser gostoso. É claro que é sofrido, tudo, mas a gente não pode deixar de se divertir no processo, né? Legal. Ótimos conselhos, dicas. Então, gente, eu posso concluir que vocês eram pessoas X antes e hoje X mais. Pós-corrida. Né? Pós-corrida é um outro... Pós-maratona, principalmente, né? São pessoas melhores, com certeza. Sim. Em vários aspectos. Em vários aspectos.
Que legal, gente. Olha, parabéns a todos vocês pela superação, pelos conhecimentos, pela determinação, dedicação, disciplina, tudo. E muito obrigada por estarem aqui, terem colaborado aqui com as informações para o podcast, viu? Obrigada pelo convite, assim, foi um bate-papo super gostoso, né? Porque são coisas que a gente gosta, né? De falar. Ai, que bom. Gostoso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite e sempre que for falar de corrida, pode chamar que estamos aqui. Contar novas histórias. Quero saber. Tendo histórias novas, já vai me contando que quando chegar a hora a gente volta. Com certeza. Doutora, obrigada. Obrigada a você, que agradeço. E a você também que está aqui com a gente, muito obrigada também pela companhia. Repetindo, vai lá, segue o canal, curte, ativa o sininho para não perder nada. E vamos seguindo juntos, porque vem muita coisa por aí ainda. Essa foi só a primeira temporada, vem muito mais por aí. E você vai ajudar a fazer esse canal, hein? Manda sua sugestão, faz o seu comentário e vamos juntos. Se cuida!